Na outra lição nós vamos ver o concílio de como foi o primeiro cânon, né? A palavra cânon é cana mesmo. Então pensa numa cana, você tem vários gomos, então por isso que a Bíblia chama cana, é vara de medir. Então quando foi colocado a ideia, é a palavra Bíblios, né? É Bíblia também. Então a palavra cânon vem nessa situação. Então pensa numa cana, se você tem várias gomos, né? Isso foi colocado junto e se formou a Bíblia. Então eles usavam as canas também para fazer medição de casa, de espaço, né? Então pegava uma cana, que era um tipo uma cana, mas não a cana que a gente de açúcar, né? Mas tinha os gomozinhos lá, e assim eles faziam as medidas. Então surgiu a Bíblia, como vocês conhecem mesmo, nós vamos falar depois. A primeira pessoa que quis fazer a Bíblia, ele foi um cara chamado Marcião. E ele quis organizar a Bíblia, só que infelizmente ele virou um herege muito grande, né? E acabou não fazendo. Bom, vamos lá. Vocês têm alguma pergunta que vocês fizeram nessa lição, que vocês acharam? O que é inspiração e expiração? O que é isso? O que é expiração e inspiração? A palavra expirar é para fora. Inspirar para dentro. Então quando a Bíblia fala que ela foi inspirada por Deus, o que vocês entendem sobre isso? Quando você fala que Deus inspirou, a ideia é que Deus soprou, né? Soprou no homem a palavra. Então o homem recebeu e foi inspirado. Essa ideia dele receber a palavra. Por exemplo, há 500 anos atrás, há 1000 anos atrás, como é que Deus usou essa inspiração? Você acha que Deus usou a cultura? Não usou a cultura? Como é que você acha? Eu acho que usou a cultura, mas a maior parte pelo Espírito Santo, né? Você pega anos de diferença e as pessoas falam a mesma língua, né? Mas tem um problema, por exemplo, né? A cultura judaica lá de 4000 anos atrás, ela não é a nossa cultura atual, né? Então também existe algumas situações da inspiração que Deus fez para usar aquela época. Então, quando Deus manda lá matar os amalequitas, por exemplo, né? Hoje isso não caberia mais, né? Mas você sabe que existe, por exemplo, pessoas que escrevem a teologia, essas coisas, eles dizem o seguinte, que a Bíblia tem dois deuses. Tem um Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento. O Deus do Velho Testamento é um Deus sanguinário, é ruim. Você se lembra que ele mandou sacrificar lá o Isaac, né? Mandava matar todo mundo. E o Novo Testamento, o Deus do Novo Testamento é o quê? Jesus. É o quê? Amor. Então, não há... então assim, para certas pessoas, existe dois deuses na Bíblia. O Deus bom e o Deus ruim. O Deus do Velho Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento. Então isso é uma coisa também complicada, assim, para as pessoas entenderem, né? Mas aí entra a cultura, porque Deus precisava acabar com aquela cultura politeísta, maléfica daquela época toda lá, né? Então isso era um problema. Marcião, desse nome, o primeiro de cristão propor um cânone bíblico. Ele depois foi condenado por uma heresia. Marcião de Sinope foi o primeiro líder cristão histórico a propor, começou a ensinar que o Deus do Velho Testamento não era o mesmo do Novo Testamento.
um era mau e outro bom. Então, olha, esse cara aí chamado Marcião, no ano 140 depois de Cristo, foi o primeiro líder cristão que propôs a começar a ensinar que Deus do Velho Testamento não era o mesmo do Novo Testamento. Então, o que esse homem fez? Ele resolveu fazer um cânon, então juntar todas as partes da Bíblia, não é? E ele resolveu fazer isso. No concílio de Hipona, no ano 393, e os de Cartago, no ano 397 e 419, reconheceram que o cânon de 27 livros para o Novo Testamento, e chegado o protestantismo no século XVI, reacendeu as antigas reflexões acerca das inspirações dos livros. O concílio de Trento, do ano de 1045, definiu dogmaticamente a lista dos livros do Novo Testamento. Então, olha aí, só o ano de 1545 é o que a Bíblia que vocês têm hoje. Não foi uma coisa lá, a gente for pensar assim, né? Então, essa Bíblia que você tem aí, ela só foi considerada, esses cânon, né, todos esses livros, no ano de 1945. Mas no ano de 419 já existia, né? Lá incluía que é a Bíblia católica que está falando ali, os livros apócrifos, outras coisas ou não? Não, ali nós estamos falando dos... Porque ali ele fala Novo Testamento para a Igreja Católica. Rapaz, você sabe que eu não estou enxergando aqui, estou com o pescoço virado. Deixa eu ver aqui. Pastor, inclusive a Igreja Católica tem um livro que não tem na Bíblia, a Bíblia Evangélica. Não é verdade? Então, esses... Quando surgiu esse aí, ó, em 1545, com o protestantismo, a Igreja Católica incorporou alguns livros, né, no Velho Testamento, que é Sabedoria de Judite, Macabeus, essas coisas todas, né? Agora, esses livros, eles não são inspirados, né? Eles próprios livros dizem assim que não são inspirados. Agora, como é que ficavam esses livros rodando sem ter os livros todos? O que vocês acham? Olha, foi séculos, né? Como é que esses livros ficaram rodando assim sem... Ficavam com cópias, né? Agora, no começo da era cristã houve muita heresia. Muita heresia. Por quê? Porque foram escritos muitos livros que vocês... A gente não tem aqui, mas se você quiser comprar, vocês vão comprar na internet e tal. Então tem muitos livros que falam de Maria, livros que falam de Jesus quando era pequeno, tem livros que falam de Jesus casou, teve mulher, né? Então esses livros, eles rodavam naquela época toda. Então existia uma briga muito grande entre os cristãos primitivos. Por exemplo, o João, capítulo 1, 2 e 3, no Evangelho, lá nas cartas de João, ele está combatendo uma seita que era os dogmatismo, né? O que era? Era uma seita que tinha naquela época que João vem e combate, né? Então as heresias sempre existiram. Sempre existiram. Só que naquela época era mais fácil de ter as heresias, porque a Bíblia não estava canonizada, né? A partir do momento que houve os concílios, as pessoas sentaram e falaram assim, não, isso aqui vai ser a Bíblia, esses livros serão o da Bíblia. Aí surgiram então esses 27 livros que vocês têm aí no Novo Testamento, né? E a Bíblia judaica já foi mais fácil de canonizar, porque o judeu já tinha, né, essas versões judaicas, né? Então era mais fácil de... Mas tem um período que a Igreja Católica, o ano de 400 anos entre Jesus e o Velho Testamento, houve um período que era um período que Deus parou de falar com o homem, né? E nesse período de 400 anos, aí surgiram alguns livros que a Igreja Católica colocou, que é os Macabeus, né, por exemplo. Mas a história de Macabeus é a história de um homem que lutou, tentou salvar
judaísmo, né? Trazer o judaísmo, vencer Roma. Então morreu muita gente, sacrificaram um porco. Etíoco Epifânio sacrificou um porco lá no templo. Os judeus se levantaram contra, né? Então foi assim, são muita coisa que ao longo dos anos, né, foram acontecendo. Aí quando você pega a Bíblia, você fala, puxa vida, que coisa maravilhosa, mas não foi bem assim, né? Tem um livro de Enoque, por exemplo, que é um livro que eles usavam muito na época de Jesus. E esse livro fala sobre os Nefilins, né, que está lá no Velho Testamento. Esses Nefilins são gigantes. E esse livro fala que esses homens desceram do céu, tiveram contato com as mulheres, tiveram sexo, os anjos, né, tiveram filhos. Então, esses livros eram bem falados naquela época lá. E isso daí tinha essas heresias que apareciam, né? Então, tem um outro livro que é um livro árabe que fala que Jesus, ele fazia barrinho na mão assim, soprava, jogava para cima, os passarinhos saíam voando, né? Esses livros foram muito lidos, né? Tem um outro livro que fala que Jesus ficou, o pai de Jesus, José, quando Jesus era pequeno, Jesus tinha 9 anos, aí o pai dele estava vindo a água, aí o cara de cima da casa de Jesus fechou para o pai de Jesus não pegar água. Aí Jesus foi lá e botou a mão, fez um milagre, a água saiu por baixo da terra, né? Saiu. No filme de Noé retrata isso que o senhor falou dos gigantes, né? Aquele eles filme. foram enviados para a terra e porque eles fizeram tudo isso aí, o Criador não permitiu que eles voltassem. Então é difícil assim para entender isso, por exemplo. Os judeus, eles creem também que há os Nefilins, que foram esses gigantes, que por isso que veio o dilúvio para destruir tudo. Mas a dificuldade é entender se pode o ser humano ter relação sexual com um anjo, né? Essa é uma dificuldade muito grande. Os budistas não aceitam Jesus porque Buda veio antes de Jesus, né? Então eu conversei com pessoas budistas. Ele falou, não, Jesus veio depois de Buda. Buda foi antes dele, ele lançou o livro, tudo. Foi bem Jesus aí, essas coisas. Então por isso que eles não aceitam. Que Buda veio antes. Tem essa situação aí também, né? Mas Jesus veio no tempo certo dele, né? O arianismo originalmente era um pensamento filosófico que não considerava Jesus Cristo, Deus, como uma só pessoa. Essa ideia surgiu nos primeiros séculos do cristianismo, afirmando que só poderia existir um único Deus e Jesus era apenas seu filho. O que vocês acham do testemunho de Jeová? Pastor, uma vez eu na minha casa... Só um minutinho. O que vocês acham? Não é isso que o testemunho de Jeová fala? Olha lá, ó. O arianismo originalmente era pensamento filosófico e não considerava Jesus Cristo Deus, como só uma pessoa. Essa ideia surgiu nos primeiros séculos do cristianismo. Então, o testemunho de Jeová, apenas eles tiraram de lá da época essa filosofia, né? Como é que se chama isso aí? Essa heresia. Então o testemunho de Jeová, o que eles estão ensinando hoje, ensinava já lá no primeiro século, que era o que João estava combatendo, que Jesus não era Deus, era apenas filho de Deus. Então Jesus não é Deus, é um filho de Deus. Eles dividem em Deus maior e Deus menor. Todas essas seitas de hoje, elas são originárias de lá. Já existia isso na época de Jesus. Que Jesus não era Deus. Existia um pensamento filosófico que Jesus, assim, que você não tinha a carne em si é má, mas o espírito é bom. Se a carne é má e o espírito é bom, não importa o que você faz na carne. A carne é ruim mesmo. Agora o espírito, você cuida do espírito. Essa filosofia era uma filosofia latente naquela época e que houve muitos problemas com a igreja primitiva. Por isso que Paulo lá em Coríntios fala, né, sobre adultério, por quê?
A carne é ruim mesmo, mas o Espírito é bom, eu posso fazer o que eu quiser. O que tem? A carne não presta, mas o que é que Deus vai salvar? A carne ou o Espírito? É o Espírito. Então, a carne. E aí entrava aquela ideia, né? Comamos e bebamos porque vamos morrer. Mas se você pecar na carne, o que o Espírito tem a ver com isso? Então essa é a ideia filosófica da época, né? A carne está separada do Espírito. Só que a Bíblia diz, Jesus fala sobre o quê? Que o corpo é o templo do Espírito Santo, né? Então a santidade, Deus está dentro da santidade, né? Dentro dessa situação. Bom, outro problema é sobre, que nós vamos ver agora aí, é a questão da doutrina da trindade, né? Da trindade. Vocês acham que existe trindade na Bíblia? Sim ou não? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Três. Você acha que existe ou não? Sim. E como que a gente pode provar que existe, né? A palavra não existe trindade na Bíblia. E nem triunidade. A Bíblia não fala nem de trindade e nem de triunidade. Fala Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas isso fala no Novo Testamento, não no Velho Testamento. Esse é outro problema. Porque lá no Velho Testamento não fala nem de Jesus, e nem assim que Jesus é Deus, e nem que o Espírito Santo é Deus. Assim, se você vai começar a falar lá em Isaías, né? O Emanuel, Deus conosco. Mas o judeu em si, eles não aceitam Jesus como Deus. Porque ouve Israel, Shema, só existe um Deus. Então, para Israel, só existe um Deus. Então, quando eles ouvem a gente falar que a gente tem Jesus e tem o Espírito Santo, eles falam, oh, esses caras são politeístas, né? Mas a palavra Elohim é uma palavra, vamos agora abrir a Bíblia, quem pode achar para mim Gênesis capítulo 1? A nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os réus que restam pela terra. Então é assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então a palavra Elohim é uma palavra que você tem lá na escola, né? Não é a palavra lá que a turma desce lá nos Estados Unidos, né? Mas aqui é Elohim, né? A palavra é plural de majestade, ou plural. Então a ideia é a ideia assim, o Velho Testamento, para o judeu, essa palavra tinha uma ideia, e alguns teólogos, a conotação de plural, de vários deuses. Então eles acham que essa palavra, ela vem das nações politeístas daquela época. Mas a Bíblia, ela está saindo desse politeísmo. Mas quando diz assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, a ideia é que o homem está sendo feito por uma triunidade. Quando Deus desce lá, quando Deus desce lá na Torre de Babel, vocês se lembram o que Deus fala? Desçamos e confundamos os homens. Então Deus está falando com quem? Por que Ele está falando no plural? Porque há mais alguém. Ele não está dizendo que os anjos vão descer com ele, porque anjo não tem esse poder. Não é o demônio, porque o demônio já caiu da graça lá, né? Mas é o Filho, é o Espírito Santo. Agora, vamos lá em Gênesis capítulo 1, verso 2. Deixa a outra pessoa ler, Eunice. Não é mesmo. Lê lá 1, 2. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, quem é que se movia sobre a face das águas? Então, olha aí.
A ideia é que o Espírito de Deus está chocando a terra. É como se fosse um ovo, está sentado no ovo e está chocando a terra. Então a gente está vendo aí já essa conotação de alguém sendo feito alguma coisa e um outro, que é o Criador, também está lá. Agora, João capítulo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Muito bem. Então, o princípio era o Verbo. O Verbo é palavra. Quem estava com Deus no princípio? A gente viu que o Espírito Santo já estava com Deus, né? Agora, quem está com Deus? Jesus, né? Lá. No princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E ele estava no princípio com Deus. Quem que estava no princípio com Deus? Jesus. Agora, o que diz o verso 3? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Quem é que fez tudo, então? Jesus. Olha aí, é bem claro, ó. Todas as coisas foram feitas por ele. Então, quem é que construiu através da palavra? Foi Jesus. Então Jesus, através da palavra de Deus, então aí está a Trindade. Né? Deus fala no plural, né? Passamos do homem a nossa imagem, né? Então ele estava falando com alguém. Está falando provavelmente com Jesus e com o Espírito Santo, né? Agora, Jesus, homem, ele sabia de todas essas coisas, ele não se pronunciava? Não, Ele Jesus... andava com os discípulos? Então, Jesus... Ou ele foi limitado por ele mesmo? Quando Jesus veio na Terra, Jesus era 100%... Essas são outras coisas difíceis de entender. Ele era 100% homem e 100% Deus. Mas no momento que Jesus estava na Terra, ele era 100% homem. A palavra se tornou carne. Porque, por exemplo, Deus pode morrer? Não, então Jesus morreu. Então Jesus não era Deus. Se ele morreu, ele não era Deus naquele momento. Então, mas ele continuava sendo Deus. Por quê? Ele ressuscitou, né? Filipenses diz o seguinte, que ele esvaziou-se da sua glória. Ele deixou a forma de Deus e colocou na forma de servo. Então, por exemplo, se Jesus fosse 100% Deus, vocês acham que ele poderia salvar a gente ou não? Tinha que ter um sacrifício. Você acha que se Jesus fosse só Deus na terra, ele podia salvar a gente ou não? Não. Ele tinha que ser como um homem. Exatamente, não Senão podia. não teria como fazer a ação. É isso. Se ele fosse Deus, naquele momento ele não tem fome, ele não tem dor, ele não tem pecado. Então Jesus precisou. Esse é um grande milagre de Deus também. Jesus deixou de a forma. Ele não usurpou ser igual a Deus, diz lá no texto, mas tomou a forma de servo. Então isso é um grande milagre que a gente não consegue distinguir. Como é que Deus fez isso? Mas enquanto Jesus estava aquilo que você falou, ele não tinha condição de saber a volta dele, ele não tinha condição de saber as coisas do futuro. Ele tinha alguns pormenores, né, das coisas de Deus, lógico. Por exemplo, mas ele diz assim, olha, quando perguntaram para ele o dia que ele vi, o que ele disse? Só o Pai sabe, eu não sei. A partir do momento que ele ressuscitou, ele poderia dar todas as respostas, mas aí ele já não deu mais as respostas, né? Então são muitas indagações e questões que a Bíblia diz assim, que nós temos que crer pela fé, né? O justo viverá pela fé. São Francisco de Assis, um dos grandes teólogos da Igreja Católica, ele estava
isso é eu não sei se é uma realidade ou é uma história, mas eu já li esse artigo, né? Nunca tentei descobrir se era verdade, mas disseram que é. Ele estava numa indagação muito grande na cabeça dele de descobrir sobre a triunidade e a trindade de Deus e essas coisas todas. E ele ficou muito tempo afastado ali no mar, e pensando e tal. E um dia, ele estava sentado na beira da praia e ele viu um menininho, que ele fez um buraquinho na água, na areia, e ele ia lá, buscava água e jogava ali. Aí ele perguntou para o menino, falou, menino, o que é que você está fazendo? Ele falou assim, ó, eu estou tentando colocar toda a água do mar aqui dentro. Aí o São Francisco disse assim, menino, isso é impossível. Aí o menino disse assim, isso que você está pensando também é impossível. Você não tem resposta, né? Nós temos poucas respostas no mundo. Quantas galáxias nós temos? Quantos planetas temos no mundo? Dá para saber, né? O maior telescópio do Hubble, ele diagnosticou aí não sei quantos planetas. Então a gente é um ínfimozinho assim, ó, né? E a Bíblia diz que Deus coloca o nome em todas as estrelas. Por isso que Ele é Deus, né? Por isso que Ele é grande. Bom, então aí, para nós temos um só Deus, a existência de Deus. Deus é uma pessoa. Eu acho que depois tem uma folha. Pega aquela folha ali, Carlos, para ele ali, né? Para quem não pegou. Deus é uma pessoa. Agora, vamos lá. Deus é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa e Jesus é uma pessoa. Por que que Deus é uma pessoa? Qual que é uma pessoa? Eu sou uma pessoa. Então, o que uma pessoa tem para ajudar vocês? Uma pessoa sente o quê? Sentimento, emoção. Então, a gente tem emoção, a gente tem tristeza, a gente tem alegria. Por isso que Deus é chamado de uma pessoa, porque Deus se entristece, Deus fica alegre, Deus fica com raiva e Deus fica feliz, né? Então ele é justiça, né? Então, só Deus é uma pessoa. Por que que o Espírito Santo é uma pessoa? É a mesma coisa. O Espírito Santo lá, não entristeçais quem? O Espírito Santo de Deus que habita em vós. Se você entristece o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Então, quando diz o testemunho de Jeová que o Espírito Santo é uma força que você liga lá na tomada, não é uma força que se liga na tomada, porque o Espírito Santo se entristece. Vocês se lembram lá em Atos, quando Ananias e Safira, eles enganaram os apóstolos, disseram que ia trazer uma grande quantidade de dinheiro, não trouxeram. Aí o Pedro falou para eles assim, vocês não precisavam dar nada, vocês não são obrigados a dar nada, mas a partir do momento que vocês prometeram contribuir, então ninguém é obrigado a nada na igreja, mas você fez um voto com Deus, foi lá na profissão de fé, irmãos, eu vou contribuir, aí você prometeu para quem? Para Deus, não foi para... Então... Mas a Trindade, parece do jeito que é colocado, o Espírito Santo, ele está ali na reserva da bondade. Deus é o que tem o conhecimento e ele que dá as bênçãos, mas ele pune. E o que se espelha, que assemelha mais a nós, parece que é Jesus, nessa condição. Agora, o grande mistério aí, pastor, para mim não é isso. É ter usando todos aqueles elementos celestiais, o demônio, os arcanjos, né? E até em Gênesis lá, depois que caiu lá na árvore do conhecimento, né? essa de, pôs o arcanjo lá. Então, uma ordem celestial, esse reino já está estabelecido. Sem dúvida. Olha, a gente vai... Muitas das perguntas que vocês fizerem aqui, eu vou deixar de responder. Assim, por quê? Porque as lições, elas serão encaixadas a cada pergunta dessas. Então, nós vamos falar depois sobre Jesus, sobre o Espírito Santo.
Então essa pergunta vai cair lá, né? Diretamente lá. Então bom, vamos lá. A palavra Jeová significa Senhor, né? El Shaddai significa Deus Todo-Poderoso e Emanuel, Deus conosco. Então esses são alguns nomes de Deus, né? Bom, agora vocês estão vendo ali quem é aquele camarada ali? Quem? Moisés, né? Então o nome Adonai ocorre cerca de 300 vezes no Antigo Testamento, sendo um plural como Elohim, né? Os únicos 2 nomes de Deus nas Escrituras, no plural, consagram o pensamento da Trindade, tá? Seu significado é meus senhores, mas sempre traduzido Senhor. Você se lembra quando Moisés se apresenta lá diante de Deus, e Deus diz para Moisés o quê? E Moisés ficou admirado porque a sarça não consumia. E o que Deus disse para ele? Eu sou o que? Sou o que sou. Então essa pronúncia em hebraica, olha ali, Ud, Ré, Vá e Rei, que é mais ou menos, né, Yahvé. Então esse era o nome que os judeus pronunciavam, Yahvé. É exatamente aquela transliteração de lá, né, Yahvé. Então nessa transliteração foi quando Moisés chegou lá na sarça ardente. Até aquele momento parece que Deus não tinha se revelado com o nome dele completo, né? E aí Deus se revela. A palavra eu sou o que sou em hebraico, pronunciada Yahvé, né? Ou Aser. Mas a forma como a gente viu ali, né? Yahvé é considerada um resumo dessas frases, e geralmente traduzida como ele é, ou ele é aquele que é. A substituição do nome de Deus pela palavra Senhor, no hebraico Adonai, que significa libertador. No Evangelho de João, 7 vezes Jesus disse, eu sou, ou que sou. Então Jesus está dizendo lá no, eu sou Deus. Quando a palavra, a gente vê lá, olha, são 2 traduções, né? Ele é, ou eu sou, ou é aquele que ele é. A ideia não existe nem começo nem fim. Eu sou o que sou. Então, mas por que os judeus então pararam de pronunciar esse nome de Deus? Por causa do capítulo 20 de de Êxodo, que diz, não terás ou não falarás o nome do teu Deus em vão. Então, com medo deles falar o nome de Yahvé em vão, eles começaram a colocar substituto. Então, Senhor dos Exércitos, Adonai, né? Elohim, e vários desses nomes, né? Que a Patrícia gosta muito de falar. Me ajuda aí, os nomes. Tem uma música que fala Jeová Jireh, Jeová Rafá, né? Esse daí que minha língua enrosca. Tissequinu Yahvé, aí enroscou, mas saiu. Então, aí o que acontece? Para eles não falar o nome de Deus em vão, eles começaram a colocar um substituto, porque o nome era muito poderoso, era muito forte, né? Então eu não posso falar o nome de Deus em vão. Agora, a gente vê o nome de Deus em vão, e a gente, em tantas novelas, né? Tantos filmes e tanta porcaria, né? E às vezes a gente fala em nome de Deus em vão também. Qualquer coisinha acontece, a gente fala, oh meu Deus, né? Oh Senhor, oh Deus, né? E outro dia eu estava no mercado, né? E você sabe que você quer ver o nego falar besteira no mercado, né? Meu Deus do céu. A Berenice, ela sai comigo, e no mercado eu falo, Berenice, não adianta, não, eu vou falar com o gerente. Os caras xingam palavrão ali por trás do bastidor, né?
Aí tava eu e a Berenice aqui no Atacadão. Aí passou uma moça assim, bonita mesmo, né? Aí os dois rapazes falaram assim, falou, glória a Deus, Senhor, que coisa extraordinária, né? Aí eles falaram um pro outro. A Berenice falou assim, eu vou falar pro gerente, não sei o que tem. Eu falei, Berenice, já puseram o nome de Deus em vão, deixa Deus castigar eles, né? Mas essa ideia de colocar o nome de Deus em vão, né? Que é o grande problema. Mas eu acho que quando ele fala então, não é para uma situação específica, né? É esse sentido. Mas a gente não vai falar chamar por ele, vai chamar por quem? Para Nossa Senhora? Ai, minha Nossa Senhora. Você chama Deus porque... Oh, meu Deus. É uma coisa boa. Meu Deus. Eu acho que colocar o nome de Deus em vão, acho que é nesse sentido. Quando ele perde aquela conotação do poder, né? O cara tá roubando ali, eu não vendo. Me ajuda, né? Me ajuda a levar isso aqui. Me ajuda a carregar esse monte aqui. É isso, é como você chamar o nome dele pra... Você tá fazendo algo de errado, tipo assim... É o que eu tô entendendo, né? O irmão falou, querendo que ele te ajude com a situação, né? Com certeza. Ou você vive errado e fica clamando. Essa questão da semântica é tão complicada, porque ele não chamava de Yahvé, mas chamava lá de Jeová. É a mesma coisa, assim. Eles não chamavam de Yahvé, mas chamavam de Jeová, né? Bom, os atributos de Deus, esses é importante, né? Deus tem muitos atributos, mas nesses 3 atributos, o que é onipresente? Deus então está em todos os lugares ao mesmo tempo, não é? Onisciente. Sabe tudo, está ali em todos os lugares, né? E onipotente? Todo poder concentra na mão dele. Mas você se lembra que semana passada eu falei que os deístas não creem nisso, né? Lembra que Deus, para muitos deles, Deus fez tudo e está debaixo da própria lei de Deus. Então, quando Deus falou que a lei de... Como é que é a lei que eu falei? Esqueci o nome. Joga uma coisa cair pro chão lá. Gravidade. A lei da gravidade, né? Então Deus criou a gravidade e Ele mesmo criou. Então Ele está debaixo da gravidade. Então não adianta pedir para Deus, Senhor, não deixa o avião cair, porque o avião vai cair. Porque a lei da gravidade, Deus criou e Ele está debaixo dela. Mas a ideia não é essa. A ideia é que Deus continua sobre todos os aspectos. Ele continua cuidando e criando, né? E fazendo. Então, agora uma pergunta. Satanás tem algum desses atributos aí ou não? Não. Satanás não tem. Mas como que Satanás consegue estar nos lugares, todos os lugares, ao mesmo tempo, talvez? Os demônios, né? Os liderados dele. Ele não consegue estar, mas os liderados dele, que existe uma hierarquia, né? E é sob o comando dele. Eles são muito bem organizados, né? Então eles são se milhares comunicam. De milhares, né? E, então aconteceu uma coisa aqui. Aconteceu um negócio. Eu não sei se eu posso contar isso aqui, se o Ademir está ali, né? Mas eu não sei se ele não vai. Mas quando eu vim para essa igreja aqui, o Ademir estava começando a frequentar. E o irmão do Ademir era casado com uma moça, uma senhora que infelizmente ela veio a falecer de câncer. E nessa época tinha uma profeta lá, né? E tudo que o Ademir falava, por exemplo, a profeta, pá. Aí o Ademir um dia veio falar comigo, falou assim, Pastor Marcos, não sei se você lembra disso. Ele falou assim, essa mulher, ela é uma profeta. Eu falei assim, mas o que acontece? Olha, o que eu oro, ela fala. Eu falei, então, agora você vai orar. Não sei se o Ademir se lembra disso. Eu falei, ora agora em silêncio, com a sua mente. Se for de Deus, ela vai profetizar. Se não for de Deus, for do diabo, ela não vai conseguir. E aí o que aconteceu? Ela não conseguiu.
porque era o diabo. Ele orava em voz alta, o diabo levava para ela e ela, né? Pode falar. Né? Uma vez ela estava... Ó, isso é verdade, viu, gente? Não é mentira, é coisa que eu Uma vez presenciei. ela estava orando, né, e eu só de butuca, né? Aí ela chegou assim e falou, ô, Zifia. Na hora que ela falou isso, ela olhou para mim assim, dali para lá ela se descambou, sabe? Aí meu irmão pôs ela para fora, né? Porque ela só estava explorando meu irmão com cesta básica, dinheiro, essas coisas todas. E essa, me Zifia quem fala, espiritismo, né? Então ela se entregou, acabou com ela, né? Sim. E a minha cunhada veio morrer. Aí minha cunhada estava internada na Unicamp e nas últimas, ela falou lá, ela foi lá. Não, ela vai sair daqui, vai sair daqui. Aí meu irmão Odete deu uma lavada nela, meu. Falou, quem mostrou daqui, você não precisa apanhar, essa falsa profeta. E minha cunhada acabou morrendo ali, né? Ela morreu de Então ela câncer. estava aproveitando da Situação, né? inocência do meu irmão, né? Bom, gente, nós vamos dar uma paradinha por aqui. Hoje eu estou aqui assim, porque eu pensei muito em vocês, né? Para não dispensar vocês, que eu estou com dengue, né? Então, agora eu vou terminar essa aula, vou embora para minha casa, vou deitar, porque tem o culto da noite ainda. E aí dizem que se você não repousar, a plaqueta vai lá embaixo, né? Então, mas semana que vem eu prometo que será melhor a aula, né? Porque hoje eu tava... Mas dá tempo de eu contar só uma experiência? Sim.